pessoal, assunto muito importante, que é muito usado em matemática, mas também em uma série de outras ciências, tá? Os símbolos decimais. Nós sabemos que na história da humanidade houve uma série de códigos diferentes para representar números, até que se optou pelo sistema decimal, porque as pessoas costumam ter 10 dedos, isso era fácil de contar. Então nós temos unidade, dezena, centena, já vimos isso desde pequenos. E depois, com o tempo, a necessidade de comércio e o começo da industrialização criou a necessidade de padronizar medidas, porque havia polegadas e suns no Japão, né? Havia uma série de medidas diferentes para distância, para massa, para líquido, para sólido, para uma série de medidas. Cada povo tinha suas medidas e quando você tinha que produzir e vender e trocar, isso causava muito problema. No final do século XVIII, na França, um grupo de estudiosos quis criar um sistema que medisse coisas e também fosse decimal como os números que estavam sendo adotados por todo mundo. Os ingleses foram contra isso e até hoje eles têm polegadas e coisas do gênero. E na Revolução Industrial, inclusive, se vocês olharem produção de produtos que são antigos, você ainda vai ver libra, polegada e muita coisa, e mesmo onças e libras nas massas e polegada, jarda nas distâncias. Mas o resto do mundo adotou facilmente o sistema decimal, onde os números também aumentam e diminuem de 10 em 10 como nos numerais comuns. Só que aconteceu uma necessidade que é as coisas menores que a unidade. Então nós, na matemática, treinamos mais esse sistema com o metro, com o litro e com o grama, tá? Que são unidade para distâncias, unidade para capacidade, unidade para massa. São os mais usados, nós usamos muito no dia a dia. Existem unidades a cada casa, assim como tem unidade, dezena, cada casa tem um nome. Então a gente tem a unidade, deca quando vale 10 vezes mais, hecta quando vale 100, quilo quando vale 1000. Desse quando é um décimo, 0,1, cente quando é um centésimo ou 0,01, milésimo quando é 0,001. Na prática, todas as casas têm nome, mas nós não usamos todas elas. Quais nós usamos? No metro, quais a gente usa mais? A gente usa o quilômetro, o próprio metro, o centímetro e o milímetro. Outras pessoas, né, algumas profissões podem usar outras medidas, mas nós usamos no dia a dia, a maioria das pessoas, só essas. O litro, nós usamos o próprio litro e o mililitro. Decilitro, centilitro, a gente não usa essas medidas, mas elas existem, porque as casas decimais todas têm que ter nome e valor. E no grama, nós usamos muito o quilograma, o próprio grama e, para medicamentos, por exemplo, a gente vê nos rótulos o miligrama. Mas as outras casas existem. E nesse sistema há uma importante coisa que é o uso da vírgula. Como é que eu transformo a medida de uma coisa para outra? Então vamos usar o exemplo. Eu tenho aqui 1,28 quilômetros e eu quero descobrir quantos metros são isso. A regra é, a vírgula é colocada na casa onde eu coloquei o nome e aí eu coloco o número, cada algarismo numa casa dessas. Então, 1 quilômetro, 28. Mas eu quero chegar no metro. O metro está aqui. Eu completo. E entre aspas grandes aqui, eu vou caminhar, eu vou transpor esta vírgula para a casa que foi pedida. Então, 1,8 quilômetros equivalem a 1.280 metros. Ah, professora, em alguma embalagem está escrito assim, 690 mililitros, mas alguém pediu para eu colocar isso em litros. Mililitro está aqui. O 690, se ele é mililitros, ele tem que terminar aqui. Mas eu tenho que chegar no litro. Sempre eu vou completar com zeros para a direita ou para a esquerda.
Mas, professor, aqui não tinha uma vírgula. Não tinha, mas o número terminava aqui. Se eu tenho que ir para o metro e voltar, eu vou colocar a vírgula na casa em que eu estou. Não interessa se ela tinha uma vírgula antes ou não. Então eu tenho que 690 mililitros são 0,69 litros. Não é algo difícil, é algo que requer só um pouquinho de treino. Então, se eu completar para a direita ou para a esquerda, eu completo com zeros. Se eu tinha uma vírgula na casa original, ela vai para a casa que está sendo pedida a transformação. Tá? Sempre. Vamos apagar aqui e pensar em algum outro valor. Meu ajudante, você tem sugestão de algum valor? Não. Ah, e se o número for maior do que essa casa? Pode acontecer isso, não é? Se o número for maior, ele continua para o lado que for necessário. Alguém fez uma medida de algo muito fino, muito estreito, algum objeto bem fininho, sei lá, uma folha de papel, e disse assim, olha, a medida é 0,3 milímetros. Se eu tiver que escrever isso por algum motivo em metros, é meio insano, mas pode acontecer. Como é que eu vou fazer? Professora, você falou que a vírgula vai na casa, né? Mas e o número vai ficar para fora da tabela? Não tem importância. Essas casas aqui também existem e também vão ter nomes especiais. Existem a cada 3 casas aqui só nomes especiais. Existem micro, nano e pico. Para cá também existem as maiores e vocês conhecem essas unidades, são usadas na parte toda de informática, digamos assim, que são mega, giga e tera. Então as unidades continuam tendo nome. Nós nem sempre usamos todas e não memorizamos todas no dia a dia. Depende de cada profissão, depende de cada assunto que eu estou trabalhando ou estudando. De que matéria, de que disciplina eu estou tratando, ok? Então eu tenho 0,3 milímetros. Ah, eu quero chegar até o metro. Ok. Cheguei no metro. Olha a resposta aqui. 0,000, muito horroroso, mas faz de conta que é um zero, 3 metros. Não é uma medida usual, mas dependendo da situação, dependendo do conteúdo que se está trabalhando, pode acontecer uma resposta exótica dessas. E se eu tenho um número também maior? Eu tenho, por exemplo, 237,15 quilômetros. Ok, esse 7 é quem está na casa do quilômetro. O resto que está à esquerda, né, os valores à esquerda vão ficar à esquerda, não tem problema. E aí eu tenho aqui, esse 1 está na casa do hecta, o 5 na casa do deca, e assim o meu valor está colocado na tabela. Se eu precisar transformar para algum valor, aí eu completo. Ah, eu preciso chegar em metros. Ok, 237.150 metros. Ah, eu quero chegar em centímetros. 1, 2, 3, 23.715.000 centímetros. Não se preocupem, não fiquem preocupados com o fato de que você está tirando a vírgula do lugar em que ela estava. Você realmente tem que fazer isso. E quando o número você completou de zeros à direita, você não precisa colocar essa vírgula, porque não tem nada para cá. Mas é como se ela tivesse vindo parar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa transformação, não é difícil. Treinem, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida maior, me perguntem. Tchau.